Bom dia, bom dia. Graças a Deus, por mais um sábado abençoado. E eu quero agradecer primeiramente a Deus por Ele me dar essa oportunidade de poder usar as minhas redes sociais como algo para estar falando dele, para estar trazendo uma palavra todos os sábados, para estar compartilhando um aprendizado de tudo aquilo que eu já superei, aquilo que eu já passei, mas que eu superei, através da minha fé no meu Senhor Jesus Cristo. Porque quando eu olho para trás, eu via uma menina frágil, uma pessoa debilitada, uma pessoa incapacitada de qualquer coisa, uma pessoa tímida, uma pessoa envergonhada. Mas como eu digo hoje para você, o impossível ele só existe na vida de quem não conhece a Deus. Quando você não conhece a Deus, você se limita, você se acha incapacitada até mesmo de conversar com alguém, porque você é tímida, você é medrosa, você tem medo de errar, você tem medo de que vão pensar de você, porque o meu medo era isso, a minha incapacidade era isso, não de pensar do que eu ia fazer, mas do que os outros olhassem para mim e ia falar de mim se eu errar, E se eu errar? Como se eu não fosse um ser humano, que estou sujeito a erro. Eu achava tudo para mim era impossível, tudo para mim era impossível, sempre eu tinha essa palavra comigo, eu não posso, eu não consigo. Até que um dia, Deus ele usa até pessoas do mundo para abrir a sua mente, para fazer você enxergar as coisas de uma forma diferente. Eu nunca vou me esquecer do ensinamento que uma mulher me fez numa sala de aula. E que talvez ela nem sabe o quanto aquilo impactou na minha vida. Mas eu sei, porque isso na minha vida teve uma mudança extraordinária dentro de mim, a partir daquela palavra que ela falou comigo. Então aquilo mudou, aquilo transformou algo dentro de mim. Porque quando eu vi que o professor tinha colocado algo ali no quadro para mim fazer, para mim desenhar e para mim fazer, quando eu vi aquilo ali, quando os meus olhos avistou, logo veio aquela voz, eu não consigo. E eu falei, eu não consigo fazer isso. Porém, antes de eu fechar a boca, essa colega de classe, colega de sala, ela abriu a boca e falou assim, Daiane, você já tentou? Eu falei, não. Então, como você fala que você não consegue se você ainda não tentou? Então, a partir daquele dia, eu coloquei essa palavra no meu coração. Eu falei, meu Deus, é verdade. Como que eu falo algo antes de tentar? Como que eu abro a boca, para dizer que eu não consigo? Antes mesmo de eu tentar, antes mesmo de eu experimentar se eu posso ou não. Então aquela palavra ela entrou na minha mente, aquela palavra ela entrou no meu coração de um jeito que nunca mais eu esqueço daquela palavra. Hoje, se eu olho para uma coisa e eu vejo, pode ser impossível eu conseguir, mas eu tenho um Deus que pode, e se essa é a vontade dele, eu vou conseguir. Por isso Deus me deu sempre essa frase no meu coração. O próprio Espírito Santo ele colocou essa frase no meu coração. O impossível só existe para quem não conhece a Deus. A partir do momento que você conhece a Deus, tudo aquilo à sua volta que você achava impossível de acontecer, tudo aquilo que você olhava, meu Deus, será que eu posso? Eu posso até não poder, mas Deus pode. E se essa é a vontade dele, ele vai me capacitar. Ele vai me ajudar, ele vai me dar entendimento, ele vai me guiar e vai dar tudo certo. Então, nunca devemos nos incapacitar, porque são isso que às vezes a gente fica na mermice muitos anos, andando em círculos. Porque Deus dá até a ideia,
Deus coloca até a ideia na mente da gente. O Espírito Santo, ele é um ajudador, ele nos guia, né? Então, a partir do momento que Deus ele dá uma ideia para a gente, ele fala com a gente e a gente finge que não pode, que não sabe, que não consegue, então ali foge. Daí a pouco já a oportunidade fugiu e aí teve outra oportunidade, é luta, é guerra. Então eu aprendi que para Deus nada é impossível. Mesmo que eu seja um analfabeta, se Deus dizer que eu posso, então se eu me esforçar, eu posso sim. Não importa quem sou eu, não importa quem é você. Não existe o impossível para quem conhece a Deus. Quando a gente conhece a Deus, a gente começa a se basear na sua grandeza, no seu poder. Deus pode todas as coisas. Eu sempre me apego a um versículo que ele falou comigo desde o início, que eu me achava tão incapaz, sabe, como que eu vou fazer isso, Senhor? Como que eu vou falar do Senhor? Às vezes eu me achava incapaz de falar de Deus. Meu Deus, como que eu vou falar do Senhor? E ele disse que não precisaria que o homem vos ensinasse, mas que a unção que estava em mim me ensinaria tudo que eu ia falar, tudo que eu ia fazer. Ou seja, o Espírito Santo que ele me deu, esse ia me instruir acerca de tudo que eu ia falar. Então, eu não passei mais a me preocupar em falar. Eu falei, meu Deus, se é a vontade do Senhor que eu converse, que eu falo do Senhor, que eu espalhe o Evangelho, que eu compartilho aquilo que o Senhor tem me ajudado, que o Senhor tem me ensinado. Então, o Senhor vai me capacitar aos poucos. E aos poucos, eu tô indo aí, né? E hoje eu sei que meus olhos veem impossível, mas Deus vai fazer possível. Se eu aceitar, né? Se eu abrir o meu coração, se eu dizer, meu Deus, eu tô aqui para fazer. Independentemente se eu sei ou não, o Senhor quer que eu faça, então o Senhor vai me capacitar, o Senhor vai me ajudar, o Senhor vai me direcionar no lugar certo, na hora certa e vai dar tudo certo, porque não há impossível para o Senhor. E é assim que a gente tem que olhar à nossa volta. Não há impossível. Por mais que algo seja difícil para a gente, seja em qualquer área da nossa vida, seja na saúde, seja no casamento, seja no financeiro, seja em família, sentimental, todas as áreas da nossa vida. A gente tem que olhar, não ver o obstáculo não ver os problemas como um obstáculo, mas hoje eu olho os problemas como uma oportunidade de aprender ainda mais. Uma oportunidade de me fortalecer, de criar experiências novas para a gente poder ter mais conhecimento do que é Deus. Às vezes Deus até permite que nós passamos por uma tempestade forte. E às vezes a gente pensa que não vai nem conseguir sair. Eu já passei por tempestade que meu Deus, eu pedi ajuda a Deus demais. Eu falei, Deus, me ajuda, eu não vou conseguir. Meu Deus, tira isso de mim, me ajuda. Eu orava assim com tanta sinceridade no meu coração. Só Deus sabe aquele deserto que eu passei. E eu orava e eu pedia para Ele todo dia, toda hora. Meu Deus, me ajuda a sair dessa. Me ajuda, meu Deus, porque eu não aguento mais. Tira isso de mim. Eu pedia para Deus tirar e o Espírito Santo só dizia para mim, eu não vou tirar. É você que vai ter que enfrentar essa tempestade. Você vai ter que enfrentar e você vai ter que vencer ela. Porque a partir do momento em que você vencer, nunca mais você vai passar por ela. Você pode até passar, mas não vai mais sofrer que nem você está sofrendo hoje. Então, por isso que eu quero que você seja forte, você vai passar por ela de cabeça erguida. Deus é contigo e você vai conseguir. Então, eu consegui. Eu pensei que não ia conseguir, mas hoje eu consegui. E foi do mesmo jeito que o Espírito Santo falou. Porque ele disse, se eu tirar hoje o que você está sentindo agora, essa luta que você está passando interna, daqui a pouco ela vai voltar de novo e você vai sofrer do mesmo jeito. Olha como Deus ele é inteligente. E ele ensina a gente a ser forte.
Mas se você conseguir vencer isso que você está passando hoje, você vai ver. Você vai ver, nunca mais esse sentimento ele vai ter que derrubar, nunca mais. Por isso que eu quero que você seja forte. Por isso que eu quero que você vença isso. Eu não vou tirar de você. Eu quero que você vença, porque você consegue. E eu consegui. Eu pensei que não ia conseguir, mas eu consegui. E hoje, diante do Espírito Santo, hoje eu sei que a gente pode vencer qualquer batalha, qualquer luta, porque foi difícil para mim. É como se eu estivesse andando contra a correnteza. Caminhava os 2 passos, quando dava fé, estava lá de novo. Caminhava 3 passos, voltava lá de novo. Mas como o Senhor, Ele é tão maravilhoso e misericordioso, Ele é um Deus do impossível. Ele é o Deus que faz impossível acontecer. Então foi isso que Ele fez na minha vida e Ele vai fazer na sua vida também. Se você crer, se você crer e confiar em Deus os seus caminhos. Porque é uma das coisas que me mantém forte, viva, todo santo dia. Se você me vê, por onde quer que você me vê, você sempre vai me ver com alegria dentro de mim. Às vezes o mundo aí fora vai estar, meu Deus, um caos. Mas dentro de mim eu tenho paz. No fundo eu tenho alegrias, porque Deus, Ele é o meu Salvador. E a partir do momento que eu coloquei a minha vida nas mãos dEle, é Ele que vai me guiar. Independentemente se eu sirvo ou não para aquilo, se eu me acho pequenininha, mas o Deus que eu sirvo, Ele é grandioso. O Deus que eu sirvo, Ele pode. Se Ele disser que eu posso, então eu posso. Por isso que todos os dias, todo santo dia na minha vida, as primeiras palavras que saem da minha boca é para Jesus. As primeiras é para Ele. Então, eu já peço ajuda, sabedoria, o discernimento. Eu peço Ele para guiar minha boca, guiar os meus olhos, para que eu veja com bons olhos, os meus ouvidos, para que eu ouça e guarde aquilo que vai me fazer bem. Então, eu entrego minha vida, eu entrego tudo para Ele e Ele faz tudo do jeito que Ele quer fazer. E é assim que eu vou seguindo. É assim que a minha vida vai seguindo. Mesmo nos momentos difíceis, eu sei que eu não estou sozinha. Eu sei que não há impossível. Para mim, sim, mas para Deus, não. Então, a gente tem que sempre colocar isso na nossa mente, né? Que o impossível, né? O impossível só existe na vida de quem não conhece a Deus. Quando você conhece a Deus, não há mais impossível. Tudo que você olha à sua volta, você diz, tem jeito. Tem jeito. Pode ser uma doença incurável, que os médicos falam, não tem cura. Tem cura sim. Se você crer que tem, então tem. E a partir do momento que você crê, você é curada. Você pode estar passando por a pior fase no seu relacionamento. Deus pode restaurar. Deus pode fazer tudo novo. Se você crer e buscar por isso. Você pode estar passando a pior fase nos seus filhos, às vezes adolescente, às vezes passando por coisas muito ruins. Mas se você orar e você entregar a Deus, você crê, então Deus Ele vai fazer. Ele vai fazer o milagre acontecer antes mesmo de você assim, será que Ele vai fazer hoje? Quando talvez você não está nem esperando. E às vezes, antes mesmo de você pedir, Ele já está fazendo. Por quê? Porque Ele já conhece o desejo do seu coração. Por isso, não se esqueça. Não existe impossível. Não existe o impossível. Deus pode todas as coisas. Naquele que crê, naquele que confia, naquele que age a sua fé dentro da palavra de Deus. Não é uma fé, a palavra de alguém, uma pregação de alguém, mas na fé, na palavra de Deus. Todas as vezes que a gente passa por alguma luta, alguma coisa, a gente sempre, eu tenho isso, né? De sempre procurar saber uma palavra de Deus. Meu Deus fala comigo através da tua palavra, porque a palavra de Deus, ela não mente. A palavra de Deus, ela fala a verdade. E a partir do momento que você abre essa palavra e Deus fala com você e você crê, pronto, acabou. É aquela palavra que vai prevalecer.
Por isso, coloca Deus em primeiro lugar e nunca desista de nada. Por mais difícil que esteja, continua. Jesus está contigo. Fala para Ele todos os dias: Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, eu não posso caminhar sem Ti. Me ajude a vencer essa batalha, me ajude a vencer essa tempestade. E eu a glorificarei, e eu a testemunharei o Seu nome na minha vida. E eu tenho certeza que o Senhor Jesus, de onde Ele estiver, Ele vai vir em socorro da sua resposta. Tá bom? E por hoje é só. Que Deus abençoe. Muito obrigada pela presença. Que Deus venha cuidar de você grandissimamente. Que o teu caminho venha ser de luz. Um caminho de luz, um caminho de paz, de prosperidade, de muito amor. Que Deus cubra a sua família com o seu sagrado manto, com sua luz. Amém? Sábado que vem, se Deus permitir, estarei por aqui novamente. Um beijo.